Estamos começando o primeiro Açaí com TI. Pegue sua tigela, põe açaí, algumas variáveis, estruturas de controle e repetição e vamos falar de programação. Meu nome é Carlos Portela e... Putz, esqueci. Esqueceu o quê? Pô, foi a piada, pô. Beleza, Carlos? Pois é, meu nome é Renan e eu comecei a programar com 14 anos, 13 anos, não lembro. Eu sei que já são 15 anos de programação. E, bom, vamos ver aí, meio difícil falar de programação assim sem eu poder gesticular, mas vamos ver o que sai. Fala galera, aqui é o Pedro Afonso Baco. Eu tenho uma experiênciazinha com programação aí, acho que são mais ou menos 8 anos de programação, né? Tanto na vida acadêmica quanto na vida do mercado de trabalho mesmo. E vamos que vamos. Para fechar o time de convidados, Elton Salles. Olá pessoal, não vou falar meu nome porque o Carlos já falou. E sim, eu sou irmão do Renan. Aí comecei a programar de fato em 2010. Eu já tinha visto o Renan programando desde que ele programa desde 15 anos atrás aí. E tenho uma experiência de tudo um pouco. Sou uma prostituta. Quem pagar mais leva. Pagar mais leva, é isso aí. Sou um prostituta que trabalha com usuários e é isso aí, né? Sempre fazendo programa à noite. Fazendo programas à noite, de madrugada, final de semana. Estamos sempre na ativa aí. Ok, galera. O objetivo desse primeiro programa é ensinar as pessoas a programar, né? Como o Renan já adiantou, é um desafio. A gente vai tentar fazer isso via áudio, né? Então... vamos ver no que dá aqui essa reunião. Pois é, né? Putz, ensinar as pessoas a programar num podcast. Eu tô estudando há 15 anos e ainda não sei direito. Mas tá beleza, vamos ver. A gente pode falar o que não fazer, né? Com certeza, com certeza. Pelo menos pra pessoa ter uma direção. Então, o primeiro passo para começar a programar, acredito eu que seja o desenvolvimento do pensamento lógico, do raciocínio lógico, né? Quem quer falar sobre a lógica? Pois é, se o cara nunca programou, ele tem que pelo menos entender um pouquinho de lógica, sei lá. Eu não sei como é que tá o ensino médio no Brasil atualmente, não sei como é que tá o nível, mas tipo assim, um pouquinho de lógica. Quando digo lógica mesmo que vem lá da filosofia, sabe? A questão das cláusulas e do que é um e, o que é um ou, o que é um ou exclusivo. Então, provavelmente o Carlos deve ter aí uns exemplos clássicos, né, do que significa um ou um e, né? Tipo assim, se, sei lá, eu só saio de casa se tiver fazendo sol e tiver uma menina bonita me esperando lá fora, né? Então eu só saio de casa se acontecer uma condição e a outra, né? Eu, Carlos, né, sou professor de lógica de programação, já ministrei algumas vezes essa disciplina. E é basicamente, como o Renan falou, a lógica começa aí da escola grega, né, de raciocínio lógico, onde a gente a humanidade começa a questionar o mundo, né, o porquê das coisas. E aí começa a enxergar aquilo que é posto diante dele como verdade. E os exemplos clássicos são esses mesmo, né? Todo homem é um mamífero e todo homem é um animal. Logo, todo mamífero é um animal. Começar a fazer preposições lógicas, né? Você faz afirmações e você começa a relacionar essas afirmações para chegar numa terceira preposição. E fora isso, a gente tem os conectivos lógicos, como o Renan estava falando, o e, né? Que é o de adição, o ou, que é a disjunção, e negação, o não, E aí fora tem os exclusivos que é um pouquinho mais avançado, né? Que é o contrário. A partir daí você começa a desenvolver o raciocínio lógico, que é verdadeiro ou falso, ou é 0 ou 1. Como a lógica ela acaba por ser, se você for fazer esse questionamento binário, o seu resultado dessa análise lógica, deu certinho com lógica binária que a gente tem na computação. Opa! E aí, mas o que é lógica binária? Vamos explicar pra galera? Fica à vontade. Não, mas cara, eu acho engraçado assim que, por exemplo, se tu for parar pra analisar, tu pega lógica, tu pega teoria dos conjuntos, tu pega álgebra, ou no final tudo acaba sendo uma coisa só, né?
A gente podia falar do começo de cada um aí, como é que foi, o que é que vocês fizeram. Tipo, eu tenho uma experiência meio mais diferenciada, não comecei por aí, comecei por outros caminhos. E cada um falar um pouco como foi seu início aí, como é que começou. Eu não fui pela lógica, eu fui direto pegando o pão, abrindo. E a gente e aí é lógico, né? Lógico que tu entende a lógica, fui entendendo a lógica já fazendo a coisa. Porque eu acho que essa questão da lógica já estava presente também na minha vida. Eu acho que a matemática pra mim foi mais fundamental do que a parte lógica no começo. Pra mim foi assim, pelo menos. O Elton tocou num ponto importante, que é a primeira dica, né? A gente pode dar várias dicas aqui durante esse podcast. A primeira delas tem muita gente que entra no curso de computação sem ter uma visão clara do que é computação. Eu gosto de mexer no Facebook e eu quero fazer computação. Vai pra casa. Saia, não vai se fazer matricule, publicidade, nem começa. fazer publicidade, essas coisas assim. A primeira dica é não entre nesse curso se você não gosta de matemática. Porque como o Renan estava falando, a gente estava discutindo aqui, lógica, teoria de conjuntos, todas as teorias matemáticas que você viu ali durante o ensino médio, que você pensa, para que diabo eu vou usar isso? É lá que vai ser aplicado. É lá que vai ser aplicado. Exatamente. E o Elton tocou em outro ponto importante, que é esse. Vocês poderiam falar como cada um aprendeu a programar. Cara, eu acho que um dos primeiros programas que eu escrevi assim na minha vida mesmo, programa de computador, que eu me lembro, RPG Maker, né, mas era um RPG Maker clássico, só que era uma versão que você tinha acesso ao código, o código era em Ruby. Ei, Renan, fala. Parênteses, como é que tu não entendeu minha apresentação então? Não sei não. Como assim? Putz, é o método de saída padrão do Ruby, pô. Mas ele não programou o RPG Maker no ano 2000, acho que foi só essa experiência que ele teve na vida dele toda. Não, pois é, eu não sei nada. Foi Ruby Ruby nos anos 2000 e acabou. Foi só um... porque o Ruby foi inventado pelo japonês, o RPG Maker é do japonês. Não, mas deixa eu te falar o que eu fiz, Elton. Eu nem tinha feito escola técnica ainda. Eu só abri, vi o código e eu queria mudar o movimento do jogador. E aí eu vi, tipo assim, variável X, variável Y. Aí saquei, né? X é sim. X, Y é Y. E aí eu vi que tinha lá, quando você aperta tal botão, ele incrementa o X, aperta o botão, incrementa o Y. Aí o que foi que eu fiz? Eu queria que o boneco andasse na diagonal. Então quando apertasse os dois ao mesmo tempo, ou seja... Aí vem a lógica que o Carlos falou, né? Apertou para cima e para o lado, eu aumentava na posição do X e na posição do Y. Então eu modifiquei. Mas como é que tu fez essa leitura do E, por exemplo? Esse E aqui, a variável e tal, sei lá, a sintaxe, etc. Cara, a sintaxe era se eu não, putz, agora eu não vou lembrar de jeito nenhum. Eu não sei, cara. Eu fui olhando, fui mexendo, fui naquela boa e velha técnica de programação baseada no erro do compilador. Não, acho que aí entra uma outra dica, né? O método das tentativas. Todo mundo usa isso na programação. Você deve usar isso na programação, na verdade, principalmente quando você tá começando. Olha que eu acho que é controverso isso aí. Não é controverso. Programação orientada a erros de compilador é complicado, né, meu amigo? Mas era isso que eu tava fazendo. Estamos aqui em 4 pessoas. Teve uma diferença na formação, que eu e Renan, a gente estudou junto o ensino técnico na área de computação. Então a gente seguiu esse passo a passo, digamos assim, né? A lógica, o algoritmo, tarará. E aí, não sei se é por isso que o Renan está discordando do Pedro, que o Pedro e o Elton foram mais, acho que autodidatas nesse sentido. Foi mais ou menos por aí mesmo. Eu cheguei a fazer um curso técnico na época que eu era jovem, só que ele não pegava bem a programação assim, né? Ele pegava um pouco de algoritmos, mas era o bem básico. Carlos e eu, a gente teve, acho que uns 6 meses de programação no papel e caneta, né, Carlos? Exatamente. Isso aí eu tive também, mas... Não, mas a gente, antes de triscar no computador, era tudo... Não, eu lembro, programação no caderno meu foram umas 3 semanas. Foi assim, 6 meses fora também, da o primeiro faculdade. semestre meu foi no papel e na caneta. Mas foi na faculdade já, né, cara? Já estava direcionado pro curso de computação. Cara, eu comecei a programar, eu não me lembro direito, eu acho que foi mudando cor de fundo de HTML.
Acho que mais ou menos assim. Você pode até pensar que não é linguagem de programação, mas é assim. Pra mim é. Não é, cara. Não é. Eu já Não tô me é. revirando Não, aqui. eu tô falando assim, eu tô falando de fazer alterações que tu consegue ver o resultado. A curiosidade, né? A curiosidade, exatamente. Foi mais ou menos ali. E aí, desde pequeno sempre quis mexer com jogos, tinha o RPG Maker também. Só que o problema, acho que o problema do RPG Maker era, tu queria fazer uma coisa, tu tinha que programar, tinha que saber programar alguma coisa, tu tinha que saber o que era um if, né? Uma condição, É isso que eu falo, que o for, Renan chegou lá já sabendo o que era o if, o ou, etc. Não, o próprio sistema do RPG Maker na época tinha essa digamos, essa configuração. Você podia usar um e ou um ou ali pra fazer uma coisa ou outra. Sim. E aí tu ia seguindo o básico, né? Só que era aquilo assim, era aquele montado, é como se você tivesse um conjunto de peças de Lego e você montasse o seu bichinho, o seu objeto no final. Né? Você não tinha como desmontar uma pecinha de Lego, né? Que não era programação de verdade, era uma programação, mas já com tudo montado para você só utilizar. E acho que foi a minha primeira experiência. A partir daí eu comecei a pegar outras coisas um pouco mais pesadas. Drogas tipo mais Delphi. pesadas. Umas drogas mais partir pra drogas mais pesadas. Todos os dois aí falaram do RPG Maker, né? Só queria deixar claro aqui que o RPG Maker tá na pré-venda agora. Se vocês quiserem comprar, vai sair o novo agora. Exatamente agora em outubro. Vai sair o RPG Maker novo. E quem quiser saber mais sobre o RPG Maker, vai ter uma publicação amanhã lá na página Criadores de Jogos sobre o novo RPG Maker. Fazer uma análise pra vocês lá. A gente vai colocar no link aqui do podcast. Coloca o link aí, o pessoal vê que vou fazer uma análise sobre o RPG Maker e tal. Vou colocar lá na página. Na minha experiência, na verdade, foi o seguinte, né? Eu vim morar aqui em Belém e tal, o Renan já programava com o meu irmão. E, porra, pra mim foi bacana, né? Morar na casa que tinha o Renan que programava, tinha o Carlos. E o que acontece? Eu já fui direto pro Hello World logo, já fui não teve muito esse negócio de descobrir de lógica, não. Eu fui bem direto, assim, foi mais pra parte matemática. Então, pra mim, o E e o O sempre foi não foram coisas difíceis de se entender, sempre foram coisas simples. A parte matemática mesmo pra mim, porque tipo assim, os meus primeiros programas foram no papel e na caneta, e geralmente eram programas que raiz quadrada, sempre era fazer conta. Então pra mim o mais difícil no começo era tipo assim, não era difícil, mas era a parte matemática mesmo. Tipo assim, se deu melhor quem sabia mais matemática mesmo, porque basicamente nos meus 6 primeiros meses que eu tive algoritmo que foi no papel e na caneta, eram programas que só cálculos matemáticos, então só atribuição de variável, soma e função de raiz quadrada, etc. E também eu gosto muito de ver as coisas, então eu sempre fazia no papel e na caneta e ia lá no computador e jogava pra ver o negócio funcionando. A experiência de ver é sempre muito boa. Se você faz uma coisa e não tem resultado, você fica meio, porra, será que isso presta, isso não presta e tal. Então é sempre legal você jogar. Então eu fazia no papel os exercícios e jogava no computador e via o que tava rolando, né? Isso que tu falou aí me fez lembrar também alguns jogos. Não vou dizer que é tipo o início da programação pra mim, mas eu lembro que tinha joguinhos antigamente, tipo aquele de cano, onde vai saindo a água e você tem que ligar os caninhos até chegar no final. Tinha alguns que eram com cores assim, né? O final era uma cor específica lá, aí você tinha que vir misturando cores pelo meio do caminho e até chegar naquela saída lá. Eu acho que isso é um pouco do começo de programação pra mim, mas isso era muito moleque ainda, eu tinha uns 10 anos, 11 anos. Eu também, o que eu fiz também, o primeiro programa que eu fiz, né, já foi um jogo, que eu peguei um livro que era C, programando em C, o nome do livro, um livro grossão assim, e lá o cara fazia um joguinho da velha, só que era no console mesmo, né, no prompt de comando e tal, tu dava as posições, os números de posições, dava a entrada e marcava o X, marcava sem inteligência nenhuma, né, só ia marcando aleatório, o teu inimigo só ia marcando aleatório e tal, então foi o primeiro programa que eu fiz. Foi lendo o livro mesmo e indo aí na internet, vendo Hello World e etc. Porra, quando o Elton começou já tinha internet. Já tinha Google. Começou muito bem, cara. Na minha época. Não, na minha época tinha assim, a gente tinha acesso, né? Mas a gente não usava a internet pra pesquisar, a gente usava a internet pra jogar Ragnarok. Na internet não tinha nada, cara. A internet tinha escrever uma foto de uma mulher pelada, demorava meia hora. Pra carregar O pessoal que trabalha comigo, que entra agora, que é excelente, é o seguinte, que tipo, na época que fazia os cálculos,
era só os livros que eu tinha. Tinha internet e tudo, tinha um pessoal ensinando, mas era muito pouco. Hoje em dia, pô, todo mundo é videoaula, que é a melhor coisa que tem. Então, tipo, tem muita dica, muita coisa. Tem uma coisa agora que parece que é melhor do que videoaula, né? Que é audioaula. Não sei se Cara, vocês já ouviram falar. pior que é verdade. Cara, vai pra academia, pega uma audioaula, cara, porque o vídeo ele te suga, né? Tem que ficar assistindo. Seria muito bom se a gente conseguisse fazer uma aula produtiva com esse áudio. Então, o pensamento lógico, ele nada mais é do que essa maneira de a gente converter uma solução para um problema do mundo real para o meio computacional. O computador, ele entende essa lógica de programação binária. Ele não entende a linguagem natural que a gente utiliza. Então, por isso a necessidade de ter essas skills, essas habilidades da lógica, de saber matemática, teoria de conjuntos, de funções matemáticas e etc. matemáticas. E aí, a partir desse conhecimento lógico, a gente vai organizar isso no que o Pedro antecipou, que é o algoritmo, que basicamente a definição é uma sequência de passo a passo para a gente chegar nessa solução computacional, onde a gente tem entrada de dados, que são feitos através de variáveis, um processamento em cima dessas entradas de dados e uma saída que é justamente a solução para esse problema do mundo real. É receita de bolo, né? Clássico. Pois é, né? A clássica receita de bolo. Receita de bolo. O algoritmo, ele diz o que você deve fazer. Diz, na verdade, o que o computador deve fazer. Você vai escrever em uma linguagem que ele entenda isso Exatamente. E você vai dizer o que ele vai fazer. Olha, vai entrar 2 ovos aí, uma farinha e vai sair um Vai bolo. entrar 2 ovos, Elton. O processador é o forno, vai ficar 15 minutos ali na temperatura X, vai sair um bolo. Não, o processador no caso é a pessoa, né, que tá operando e coloca no forno. De fato. O processador é o carinha que pega as coisas e sai correndo. Então, acho que o resumo o algoritmo é um conjunto de ações que você executa para obter um resultado no final. A minha esposa estava estudando concurso público e justamente tinha o conteúdo de algoritmos e eu fui ensinado dessa maneira. Tu vai fazer um algoritmo que vai somar 2 números. Como é que tu faz isso? Eu tenho que ter o valor dos 2 números, ela respondeu. Ela falou, então, o que armazena esses números é o conceito de variável. É assim que se cria uma variável no Visual, né? Que é justamente um programa que você faz programação utilizando português estruturado. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. E aí ela fez essas 2 variáveis para receber o valor 1 e o valor 2. Agora, você vai somar essas 2 variáveis a partir das operações básicas matemáticas, né? No caso aqui a soma, mas pode fazer todas as operações matemáticas, subtração, multiplicação, divisão. E aí o resultado você vai exibir através desse mecanismo aqui de saída, que é a saída padrão, como eu estava falando agora há pouco, né? Do hub é puts, do português estruturado é escreva. E por aí vai, cada linguagem tem a sua saída padrão. E aí, ela ficou maravilhada quando ela viu lá o algoritmo dela rodando, né? Um algoritmo básico que faz a soma de 2 números, mas que você está acostumado a fazer no papel. Quando você vê que você mandou o computador fazer aquilo e ele fez de maneira adequada, para quem nunca fez isso, é maravilhoso, essa experiência muito bacana. É muito lindo mesmo isso. Eu lembro da primeira vez que eu rodei um programa que eu fiz desde o começo mesmo e saiu o resultado. Quase que eu choro. Era uma calculadora também. Não, cara, isso é uma coisa, eu acho que se você perguntar pra qualquer pessoa a primeira vez que você mandou o computador fazer uma coisa e ele fez pra você, cara, essa é uma experiência que é indescritível, assim. Acho que é porque, sei lá, né, todo mundo muito nerd, nunca ninguém deu ouvido pra você, o computador, pela primeira vez, fez o que você mandou. É que nem o Elton falou, né? Você programar ali o jogo da velha e aí você jogar com o programa que você escreveu. E ele joga o jogo da velha com você. Isso é muito foda. É muito foda. Eu queria saber de vocês, quais são os algoritmos que vão ser úteis no seu dia a dia como programador? Assim, esse daqui eu vou usar um dia na minha vida, vai ser preciso. Então tá, deixa eu falar. O que você vai usar direto? Você vai usar direto manipulação. Percorrer uma lista, meu. A gente percorre lista direto, né? Não para de percorrer uma lista, achar qual que é o maior valor de uma lista, qual que é o menor valor. Ainda mais com essa questão de que, sei lá, de Big Data, de não sei o que, é você pegar um conjunto de dados grande, ou seja, você tem um vetor, uma lista de elementos,
e você fazer operações em todos os elementos dessa lista. Então, ou você achar um elemento nessa lista, selecionar um elemento nessa lista. Então, você achar qual que é o maior valor numa lista, qual que é o menor, ou você somar todos eles. Então, você percorrer uma lista, que é uma das coisas mais básicas de programação. Ordenação também, né? O que é um loop. Ordenação também, exatamente. Mas ordenação mas nem sempre você precisa ordenar, calcular a média, ou seja, você tem uma lista de elementos, calcular a média, mas, ou seja, basicamente uma coisa que você vai usar quase todo dia é você usar um loop e percorrer todos os elementos de uma lista. Isso, eu acho que não tem coisa mais útil do que essa. É super básico e todo mundo usa, né? Mais útil que isso é somar dois números. É verdade. Mas o útil é muito útil, mas acho que mais simples, eu não sei, eu tava pensando em coisas mais simples, né? Não, eu tava pensando simplesmente no condicional com uma comparação só. Tudo tu faz comparação quando tu faz o programa. Então, quer saber se é um maior que o outro, ou é menor que o outro, sempre faz esse tipo de comparação. Tu quer saber quem vem na frente, quem vem depois, tu quer saber se uma estrutura é igual a outra, tipo, se uma palavra é igual a outra, você faz uma comparação e retorna o resultado. Pra mim, essa é a mais utilizada. Existem esses problemas no mundo real que tem que ser resolvido através de raciocínio lógico. A gente pode tornar isso computável através de algoritmos, mas para isso a gente tem que utilizar uma linguagem de programação específica. Pedro, o que é uma linguagem de programação? Linguagem de programação é um conjunto de... Esqueci. Deixa eu pensar. Elton? Deixa eu pensar. Passa, repassa. Passa. Linguagem de programação... linguagem de programação é uma estrutura, né, que tem que ser respeitada, basicamente. Tipo, tu tem a sintaxe da linguagem, que basicamente é o seguinte: como eu falei que o computador ele entende só 0 e 1, né? Só que aí, pô, ninguém programa em 0 e 1, tu não entende porra nenhuma em 0 e 1. Então, quando você tem a sintaxe de programação, ou seja, uma estrutura que vai ser respeitada, é como se fosse o computador tem um dicionário ali, que ele converte aquela sintaxe que tu escreve, que é mais entendível para você que está programando. Tem palavras como para, se, e aí o computador converte isso, tem um compilador que ele é responsável por pegar essa escrita nessa linguagem que você entende melhor, converte isso para zeros e uns para o computador entender. Então, a linguagem de programação, linguagem de programação nada mais é do que esse respeitar essa estrutura, né, de sintaxe, esse tipo de coisa. Mas que nem outro falou, linguagem de programação é uma linguagem estruturada que o computador entende, né? Então basicamente você tem uma linguagem formal, não é que nem português que você fala o que você quiser. Então, a linguagem de programação, o diferencial dela é essa, tem a sintaxe. A sintaxe, como o Renan também bem falou agora há pouco, ele é um conjunto de primitivas, o que a gente chama de gramática da linguagem, o vocabulário da linguagem, onde ele vai ter ele é finito, né? Um dos conceitos dessa gramática da linguagem é que ele é finito. Por exemplo, a gente tem o português estruturado, mas como o Renan também disse, o português é muito grande, então você não vai trazer todo o português para essa linguagem. Por exemplo, o Portugal, que a gente como o apelido desse português estruturado, a gente tem o escreva, tem o leia, tem o raiz Q para calcular a raiz quadrada, tem as operações matemáticas básicas, mas é um conjunto finito para ficar mais fácil da gente aprender essa linguagem e tornar computável os nossos algoritmos. É como você está falando, o próprio português ele é assim, né? É um conjunto de palavras e regras que você junta de uma forma e que você consegue se comunicar com outra pessoa. Sentido. Exatamente, passa a fazer sentido. No caso do computador, tu transforma aquilo em linguagem de máquina. Só que tem uma diferença básica do português, da linguagem falada para a linguagem de computador, né? Não tem ambiguidade, né? Não tem duplo sentido. Duas características principais dessa linguagem de programação é justamente a sintaxe que a gente está falando agora, né? O significado das primitivas de cada linguagem, o vocabulário da linguagem e o seu significado e como eles podem permutar entre si, e a semântica, que é basicamente o significado que aquilo tem do ponto de vista lógico do processamento. Eu vou dar um exemplo mais simples que eu uso com meus alunos, aí vocês respondem, tá? Em forma de pergunta. 2 mais 1 igual a 4. Sintaxicamente está correto? Sim. Sim. Todo mundo concorda? Eu não sei não, mas vou com os universitários aí. Tá, beleza.
Sintaticamente você tem um número, uma soma, um outro número resultando em outro número. Vai passar, a linguagem vai passar direto. E semanticamente, 2 mais 1 igual a 4, o mesmo exemplo, né? Semanticamente está correto? Não faz porque sentido. o resultado não é o esperado, né? O resultado deveria ser 3. Tadã! O que são variáveis? É um espaço na memória que você põe um valor lá dentro. Isso que é. Agora isso é um dos conceitos que bateu muito na minha cabeça. Eu demorei pra entender. Assim como eu acho que deve ter pessoas que demoraram pra entender também, porque quando eu perguntava para as pessoas simplesmente não sabiam me explicar por quê. Mas é um conceito que é muito básico. Uma variável é um espaço na memória que você aloca alguma coisa, né? E é difícil de entender, não sei porquê ainda, mas ele é difícil de entender para pessoas que não conseguem ver, assim, não conseguem pegar do começo, né? Que não pegam do começo para estudar programação. Na verdade, como eu falei dos conceitos matemáticos, eu sempre entendi variável, que também como eu fazia no papel e na caneta, variável pra mim era o valor de x, igual tu tem um x, aí tu armazena o teu valor lá, entendeu? Tu não sabe, ele sempre guarda alguma coisa. Mas, por exemplo, uma coisa que eu no começo eu achava difícil de entender era essa questão, como eu estava falando para o Carlos, o que é uma atribuição, porque justamente acaba se misturando esses conceitos, né? Quando você tem, que o Elton falou, o R é igual ao A mais o B. Na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está pegando esse igual aí, não é na verdade uma igualdade. Né? O que eu estou fazendo, estou dizendo que eu vou pegar o valor do B, o valor do A, vou somar esses dois e esse resultado eu vou guardar no espaço de memória R. É isso que significa. A atribuição eu estou pegando, estou guardando naquele lugar. Ou seja, estou realmente atribuindo. Lembra que a gente falou que você manda no computador? Então é mais ou menos isso. Você vai colocar um apelido em um espaço de memória do computador. As pessoas ouvem muito falar de espaço em disco, a memória do computador. Então é mais ou menos isso. É uma interface, né, para você poder apelidar um espaço dessa memória que você vai poder utilizar. E o nome é variável porque ela vai variar, o seu valor pode variar. E aí o Elton simplificou o significado de variável, mas a gente pode começar a complicar a partir de agora, né? Tem variáveis que não variam. Thomas. Então não é uma... Que são as constantes? Tadadã! Exatamente. Tá. A constante também é um valor que está alocado na memória, só que você não tem permissão de modificar ele. Essas convenções de para que a gente criou uma constante, para que a gente criou uma variável, é só para evitar de fazer merda. Sim. Isso chega mais quando você começa a reprogramar com outras pessoas, equipe grande. Igual eu, né? Quando fala, pra que eu vou criar uma constante? É só não mudar o valor. Né? Deixa ele lá, não altera ele fica lá e pronto. Não é tão simples assim, né? Aí você passa esse código para o seu coleguinha, o coleguinha vai lá, muda, você recebe. Mas o coleguinha criou uma função que entre um pedaço aí do código, muda, aí dá merda, né? Então justamente é só para criar um pouco mais de evitar de bugs, né? De evitar. E novamente, assim como na matemática, a gente tem as constantes. Π é uma constante, né? Apesar de ser um número muito grande, mas ele não muda o seu valor. Que o Renan chegou a citar, né? Como são bastante utilizadas, né? Como são muito úteis essas estruturas nos algoritmos. A gente tem estruturas de controle, né, que vão fazer sequência, estruturas de repetição para fazer interação e estruturas condicionais de decisão. Primeira de controle, quais são as estruturas de controle? Em cada linguagem pode implementar esses conceitos de maneiras diferentes, né? Como eu estava falando, você vai ter um para, você tem o repita enquanto, faça enquanto, ou para cada elemento da lista, você tem vários comandos que podem ser usados para operar, para fazer a mesma operação várias vezes. Mas uma coisa que eu acho que é, assim, por exemplo, a programação caminha dos dois lados, né? Você sabe matemática, você sabe programação, mas você sabe programação, você também sabe matemática, né? Por exemplo, quando você vê um somatório nada mais é do que um comando de repetição. Ele tem ali um número que diz que vai do 1 até 10, você repete aquela soma 10 vezes. Acho que novamente entra
entra no ponto que o Carlos falou, né? Matemática nada mais é do que um conjunto de algoritmos para resolver um problema. Vários problemas, na verdade. Eu acho a afirmação forte também. Eu não vou definir o que é matemática, não. Que... Um minuto de silêncio. Um minuto de silêncio. Vamos ficar em silêncio porque ele falou merda. Mas como eu não sei, eu vou me abster. Matemática é igual política, é polêmica. É polêmica. A estrutura de controle são aquelas que você vai ter mais de uma situação para analisar, né? Se for por esse caminho, faça isso. Se for por esse outro, faça esse. É que nem a estrutura do case, né? Você faz selecione, né? Agora faz igual, né? Como é que é em português? Escolha, né? Você pega uma variável e aí caso 1 faça isso, caso 2, caso 3 faça exatamente. isso. Ou também um go-to, né? O go-to é var. Mas tu é velho, hein? Go-to já saiu desuso, filho. Não, eu tô falando do basicão. Pior que eu entendi Goku. Que diabo que tem o Dragon Ball? Oi, eu sou o Goku. Tá, mas Carlos, agora pergunta pro professor aí, que eu não sou professor não, sou aluno até hoje, né? Qual que é a diferença então, se uma estrutura de controle é essa questão que faz quebra de caminho, né? Tipo um if, se acontecer isso, eu faço esse comando, se acontecer essa outra coisa, eu faço esse outro comando. Então o que é um condicional aí no caso? O condicional é mais uma comparação lógica, né? A variável, tem alguma coisa armazenada na variável? Essa variável é maior do que 10? Ela é verdadeira? Exatamente. Ela é falsa? É um condicional. Não, mas por isso eu falo para meus alunos, utilizem estruturas de controle quando vocês têm mais de duas opções, né? Caso só uma, verifica um condicional se, caso contrário, o else, né? E o de repetição, a gente já falou bastante, né? Um para, que cria um laço de interação, você pode falar assim, olha, eu quero que execute essa operação 10 vezes. Então, você vai fazer o para i, né? Uma variável de controle, para i de 1 até 10. Né? E aí vai iterar ali, vai repetir 10 vezes. Pelo seu conceito aí, o que é o controle? Um algoritmo, seguindo o exemplo da receita, né? Então você vai fazendo passo a passo, aí lá no final da receita tem assim, se tiver leite de vaca, acrescenta manteiga, se tiver leite de soja, acrescenta margarina. Então, ou seja, você vai por caminhos diferentes, né? Tipo assim, você executa comandos diferentes. Agora, no caso, o condicional aí que tu fala é só esse teste, né? Só esse teste de verificar se tem leite, se tem ok, tá, entendi. O próprio conceito da condicional é esse, uma verificação lógica. Um teste. Isso, teste lógico. Eu considero isso nada mais do que uma operação também, né? Você tem as operações matemáticas, soma, adição, e você também tem as operações lógicas, que é comparação. Daí, enfim, claro, e os laços de... amizade. Laços, né? Nossa, é muito feio, cara, em português, os laços de repetição. Ai, que merda, meu. Caí, se você quer aprender uma boa programação, cara, vai aprender inglês, porque é tudo escrito em inglês. Pelo amor as documentações estão todas. Aí eu digo mais, eu vou dar uma dica melhor ainda. Leia a documentação. Para isso você tem que aprender inglês, obviamente, mas leia a documentação da linguagem que você usa, leia a documentação do que é que você usa, porque, cara, ela dá... tipo, vamos supor que se você programa em Java, que pra quem não sabe é uma linguagem de programação, tem muita coisa que você pode fazer de maneira totalmente rápida no Java, só que você não sabe porque não leu a documentação, por exemplo. Porque tem lá uma estrutura que já faz isso, tem uma biblioteca que já faz isso, ou qualquer outra linguagem, entendeu? Quais são as principais linguagens de programação que vocês acham que o profissional deve saber para poder ter espaço no mercado, para poder se dar bem hoje? Eu posso falar por empresa, porque tipo assim, né? Eu vejo que é por empresa. Microsoft, tu vai no C Sharp, selado. Pá! Quer trabalhar na Microsoft? Quer trabalhar para Windows? Quer programar para Windows? Quer ficar nessa plataforma Windows e tal? Direto no C Sharp. Exatamente. Quer uma coisa mais ampla, né? Que geralmente em todo lugar tem um pouco. Programar para várias plataformas, vai no Java, né? Java multiplataforma, muito bem. Tem programar web, tem o Ruby,
Eu tinha uma planilha bem interessante que falava, tipo, qual empresa você quer trabalhar. Você dizia e ele ia dizendo o que é que você tem, onde você quer trabalhar, de que maneira você quer trabalhar. E aí ele dizia a linguagem que você tinha que saber, entendeu? Tá, mas uma coisa que eu posso... Só um conselho, o conselho clássico que eu dou é esse que o Pedro falou. Linguagem vem e vai. Cada 6 meses, aprende inglês, aprende a lógica, que você só vai... Tipo, se o Carlos me perguntar aqui agora, eu programo em C# todo dia. Se ele me perguntar aqui agora como é que se faz uma lista em C#, eu vou saber, né? Mas eu acho. Mas é de tanto que eu já programei muito em Java, já programei muito em C, em C++, em tanta coisa que você acaba esquecendo. Então, a linguagem, assim, você tem que saber bem os paradigmas da sua linguagem. Os conceitos, né? E o que eu acho, assim, que uma linguagem que nunca vai sair, tipo, teve uma atualização agora em 2011, e essa linguagem eu acho que é mais velha do que eu, é C++, C, porque ainda é uma linguagem que você precisa muito, né, para coisas de baixo nível. E muitas linguagens são derivadas dela, que é uma linguagem bastante popular, foi popular, e às vezes você só acha biblioteca para coisas bastante específicas, como processamento de imagem, não sei o que, tem coisas que você só vai achar em C, em C++. Tá, complementando o que o Renan falou, uma vez que você aprende os conceitos básicos de programação, né, o que é uma estrutura de dados, o que é uma estrutura de controle, como fazer uma atribuição, você não precisa saber a linguagem em si, você precisa saber que aquilo existe, né, a estrutura existe, ou então a teoria por trás daquilo, e aí cada linguagem tem a sua maneira específica de fazer aquilo. Então, sabendo o que você quer, você pode procurar como é que eu faço uma estrutura de controle em Java. Vai lá e pega estrutura de controle em Java. Como é que eu faço uma estrutura de controle em Ruby, se é que existe, não sei. Vou lá e procuro, vejo se existe, entendeu? Na documentação também. Pois é. E assim você vai aprendendo. Então, você tem que aprender o teórico mesmo primeiro, e para depois correr para a linguagem. O pseudocódigo que a gente falou aqui no podcast, né? Aprenda a criar o algoritmo que vai solucionar ali de maneira genérica e depois você aplica na sintaxe da linguagem. Eu tenho uma lista aqui das linguagens mais utilizadas, né? Uma pesquisa feita aí pelo TIOB, né? Uma sigla, eu vou colocar o link no post depois, mas a pesquisa foi feita em julho de 2015, né? Desse ano. A linguagem de programação mais utilizada, vocês têm ideia de qual é? Python. Java. C#. C, C++. Elton acertou. Acertou, miserável. O Java ano passado estava em segundo, aí esse ano voltou a ser primeiro, mas bem acirrado com C. O Java está com 17% dos entrevistados utilizam e 16% programam em C. Como já foi dito antes, né, sempre muda isso de acordo com Exatamente. o tempo. Eles ficam ali alternando Java e C entre primeiro e segundo. Isso até que surge uma linguagem nova que caia no gosto popular, né? Que aí a gente provavelmente todo mundo vai migrar para ela. E aí, para fechar o top 10, a gente tem C++, que o Renan falou em terceiro. Em quarto lugar, a gente tem o C#, que o Elton falou. Inclusive, C# com açaí é muito bom. Recomendo C#. Em quinto, Python. Em sexto, Objective-C. Sétimo, PHP, viu? Quem falou que PHP não tava na crista da onda aí? Foi o Elton, acho. Eu falei que não tava. Ah, tá. Errou! Está sim. Em oitavo, Visual Basic, .NET, né? Isso, plataforma .NET. Em nono, JavaScript. Voltando um pouco ao PHP, estão reformulando o PHP e os primeiros benchmarks estão mostrando que ele está 9 vezes superior em desempenho às concorrentes, cara. É bem provável, cara. Não sei, também mas tem uma tecnologia nova que vai sair agora, né? Que vai ser tipo um novo New JavaScript, que vai ser quase compilado para. O JavaScript agora vai ter lá do cliente e servidor. Aí o bicho vai pegar também. JavaScript vai Eu não sei, eu só tenho uma coisa para dizer, eu sou velho. Programação web para mim, quando você não declara o tipo da variável, é promiscuidade demais para mim. Eu sou uma pessoa que não consigo lidar com isso. Fechando o 10º lugar, Visual Basic. Menção honrosas, o 15º lugar, a Hub, né? Puxando sardinha pro meu lado, que eu ministro disciplina de Hub. 27º, Lisp. E 33º, Prolog, das disciplinas de paradigma que eu ministro. Mas cara, olha, Prolog eu acho muito foda.
Tipo assim, Prolog é foda. Prolog é isso foda. é uma coisa. Isso que ainda bem que todo mundo concorda com isso, viu? Porque existem diferentes linguagens para diferentes problemas. E às vezes, hoje em dia, por exemplo, eu faço muito. Faz eu não muito faço programas, né? tanto. Saiu dessa vida já, né? Mas saí tá dessa vida, no pois é. luz vermelho aí, né, pô? Ah, pois é, né? O Red Light. Eu morava quase no Red Light antes. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, que você tem diferentes linguagens para diferentes problemas e diferentes nichos, né? Então você tem linguagem para web, você tem, no meu caso, eu fazia programação de GPU, que é placas de vídeo, você tem a linguagem específica só para GPU, e aí por aí vai. Então, mas no final das contas, é que nem o Pedro falou, é você ter a lógica, e aí você tem que ler o manual e saber como é que faz as coisas para aquela linguagem específica. Então, o que é que muda, na verdade? Como é, por exemplo, linguagem para web, ela vai ter algumas facilidades para lidar com coisas de web. Linguagem para GPU vai ter algumas facilidades para lidar com coisas de GPU. Prolog é uma linguagem de... Vai, Carlos, tu que dá aula aí. Prolog é muito utilizado para programação de inteligência artificial. A gente estava explicando o que é lógica computacional. Então, o Prolog basicamente ele trabalha nesse nível. A gente faz preposições lógicas, por exemplo, fulano é pai de ciclano, e aí Beltrana é filha de ciclano, então a gente consegue inferir que eles são irmãos. É bem próximo da linguagem natural. Então, a gente consegue fazer mais computação de inteligência artificial por essa facilidade de você inserir preposições numa base de conhecimento e a partir dessa base de conhecimento a gente faz perguntas que ele vai poder gerar uma terceira preposição, uma nova preposição e com isso gerar novos conhecimentos, né? Aprender, ensinar o computador a aprender. A gente estava falando no início que a gente com a programação consegue dar ordens ao computador e aí com o Prolog, com a IA a gente consegue fazer o computador aprender. Né, Carlos, tu tá professor mesmo, hein? Lembrei da minha aula de Prolog agora. Você dá o conhecimento e você faz perguntas lógicas e o computador responde para você, mas é bem isso mesmo. Sou foda. Então vamos ver se eu convidei as pessoas certas para esse podcast. Renan, em quantas linguagens você programa? Quais são as linguagens? Tá, como eu já falei no começo do podcast, né, eu não digo eu sei linguagem, porque as linguagens mudam, cada dia elas são atualizadas, então eu programo diariamente em C#, programei 2 anos em Java, eu programei muito em C, em C++, programei também nas linguagens de shader, no caso do OpenGL, que eu esqueci o nome agora, que eu acho que é OpenGL sei lá o que, OpenGL SL, OpenGL Shader Language, em HLSL, que é High Level Shader Language. Também escrevo programa em OpenCL, que é uma linguagem para plataformas heterogêneas. Pascal, Pascal, Object Pascal, Object Pascal, SQL, Prolog, Haskell. O que mais que eu já escrevi programa nessa vida? Não, mas eu acho que é só as primeiras mesmo, essa daí. As primeiras, né? É verdade, as primeiras. Então, porque eu também, por exemplo, eu já mexi em Lua, só que Lua é uma linguagem de programação também. Inclusive, se eu não me engano, salvo engano, é utilizada no World of Warcraft. Então, para aqueles que são mais nerds e gostam de jogos, procurem aí. E é brasileira. E é brasileira, é do Brasil, exatamente. Eu já programei nela, mas eu não lembro de nada, então não sei se vale contar. Mas atualmente eu trabalho com Java, principalmente, né? Profissionalmente eu trabalho com Java. Eu já mexi muito no Visual Basic. Eu também já mexi muito com C#, hoje eu trabalho com C#, mas mais por projetos pessoais. C# de script. C#, JavaScript, exatamente, JavaScript já programei muito também. Já programei PHP, apesar de hoje eu não lembrar da muita coisa sintaxe, não sei se existe muita diferença, né? Mas basicamente são essas aí, Pascal, aquelas outras coisas que a gente foi pegando assim muito no começo e acaba esquecendo no meio do caminho. Aquela velha história, né? Já falei. Aprenda a lógica, a linguagem que vier depois, tá tranquilo.
Sinto não é programador de HTML também, o pessoal tá comentando aqui. Insolente. Esse seu último comentário me pareceu meio arrogante. Tá bom, então coloca aí CSS. Deus me livre, Pedro, não me faz passar vergonha. Tá, eu vou falar que eu comecei direto no C. Programei bastante tempo no C, acho que 1 ano ou mais em C. Daí programei pouco tempo em C++ e já fui direto pro C Sharp. E programei bastante no Java também, porque era obrigado, na verdade. Eu sempre preferi o C Sharp, mas como os professores e tal exigiam os programas em Java, ensinavam em Java, então eu tive que programar em Java. Então eu programo bastante mais em Java e em C Sharp. E que nem o Pedro falou, né, dos projetos pessoais aí, tem o C Sharp Script, que é basicamente o C Sharp, então... É C Sharp, pô, não é C Sharp, é C Sharp. É C Sharp, eu não consideraria diferente. Você faz tudo o que você faz. Mas é igual JavaScript também, né? Então. Não, mas JavaScript não é Java, é totalmente diferente. Errou! Não, JavaScript não é Java. Vocês tocaram num ponto interessante. Como a gente pode considerar que a pessoa programa em uma linguagem? Quando tu fala assim, não, eu programo nessa linguagem. Eu sei rodar um programa em tal linguagem. Rodei, compilou, executou e saiu o resultado. Beleza, então você sabe programar naquela linguagem. Eu acho que não dá pra fugir muito disso, cara. Mais ou menos, botou o Hello World lá, já sabe programar na linguagem. Não sabe? Tô sabendo tudo. Não, não disse saber tudo. Não, disse saber Não, tudo, pra mim é de estruturas básicas, né? Estrutura de controle, condicional, repetição. Eu acho que eu discordo do Elton, porque, por exemplo, você pode, um exemplo claro, não um exemplo clássico, né, mas uma coisa que as pessoas falam, você pode programar C em Java, você pode programar, sei lá, Java em C Sharp. Quando a pessoa está tão acostumada a ter um jeito de escrever programa de Java e ela simplesmente aplica isso em outras linguagens, ela acaba não utilizando os recursos que a linguagem dá para ela. Quando você pode dizer que você programa numa linguagem, é quando você sabe aquelas perguntas pegadinhas do tipo C++, o que é uma classe friend? E o que acontece se eu pegar um método assim e fizer uma coisa assado e tal? Coisas que são, quando você sabe coisas que vão além do basicão que toda linguagem tem, que é específico daquela linguagem, quando você começa a usar esses recursos, eu acho que aí sim você pode dizer, não, eu programo nessa linguagem. Mas até lá você simplesmente só sabe programar, então não é que nem eu falou, Hello World, eu consigo escrever Hello World em qualquer linguagem. Não vou dizer que eu sei programar nelas. Como ele mesmo falou, a linguagem vai se modificando com o tempo. É a mesma linguagem, beleza, só que ela vai ganhando atualizações e tal, e vai ganhando funcionalidade, vai perdendo funcionalidade, e aí elas vão se diferenciando com o tempo. Às vezes tu pega uma linguagem, tu programou, tipo, tu passou 1 ano programando com ela, aí chegou na frente, ela foi atualizada, tem milhões de coisas novas. Simplesmente você sabe a linguagem, só está desatualizado, entendeu? Não quer dizer que você não saiba, beleza, porque agora ela faz milhões de coisas muito mais rápido do que ela fazia anteriormente, mas mesmo assim, você sabe programar. Você conhece a estrutura da linguagem básica, você sabe rodar um algoritmo nela, você sabe o básico ali da sintaxe dela. Por exemplo, como o Pedro acabou de falar, surge um novo recurso nela, você só vai estudar o recurso, mas estudar o básico de como é que eu declaro uma variável, como é que eu utilizo a estrutura de controle, como é que eu faço a impressão saída padrão. Isso você já sabe, você só vai acrescentar no seu conhecimento aquele novo recurso que você precisar utilizar. O Hello World que a gente está falando é o teste básico de sintaxe da linguagem. Você vai colocar o método que é de saída padrão e um texto, né, do tipo string escrito Hello World, né, Olá Mundo. Eu acho que o Hello World serve muito mais para quem já tem uma base de programação, que é porque toda linguagem tem esse monte de como posso dizer, de estruturas sintáticas em volta dela. Tipo, em C++ você vai dizer lá um int, main, return alguma coisa, né, não obrigatoriamente precisa. Em Java, então, você precisa botar uns package, você precisa criar uma classe, você precisa criar um método que retorna, sei lá, tem um monte de coisa que você precisa fazer, e o Hello World está ali só para te mostrar, olha cara, essa parafernália toda em volta,
mas é aqui que o programa começa, basicamente. Então eu acho que é a função básica do Hello World, é só para você já começar a mexer com a linguagem sem ter que ficar prestando atenção nesse excesso de estrutura, de termos de linguagem que tem que ficar, que são mínimos necessários para você compilar o seu primeiro programa. Para programar uma linguagem não precisa saber todos os recursos dela, basta você saber como faz para rodar um programa e o basicão aí de fazer uma saída padrão, né, de criar variável, instanciar variável. O resto que você vai aprender de acordo com a necessidade. Bom, agora eu queria saber de vocês qual foi assim a coisa mais foda que tu já fez de programa, assim, tu fez o programa, tu parou assim, não, cara, isso daqui tá muito foda, tá muito lindo, eu sou programador, porra, depois que tu fez assim o programa. Por incrível que pareça, assim, mas o primeiro que me vem à cabeça foi, Carlos, bota o link aí pro Spider PM, que é o seguinte, porque eu fiz esse código, eu levei 2 anos, eu fiz ele todinho na mão, sozinho, e eu fiz ele usando uma biblioteca que ela era nova, ou seja, ela não tinha documentação. Eu tive que aprender na base da tentativa e erro. E no final, eu lembro que quando eu terminei ela, tinha um outro colega meu que trabalhava com métricas de software e tudo mais. E ele basicamente calculava se o seu programa ele era complexo, se ele era bom ou não, né? Se ele tinha qualidade ou não. E o menino rodou esse software dele para analisar o meu e colocou que o meu estava assim, sabe, top 2, top 1 de qualidade de software. Então... Tu sabe que a Spider PM é usada até hoje na Cezupa? Você sabia disso? Eu sei que tem gente que usa, eu sei, quando eu fui apresentar ela uma vez num lugar e todo mundo ficou impressionado quando eu falei que era um aluno de graduação e tal, mas... Enfim, eu me orgulho do que eu fiz. Porque ela, além de ser não só... ter todos esses recursos de ser multiplataforma, ter linguagem gráfica, blá 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 blá, ela também tem uma sintaxe visual que eu implementei e que ela faz toda uma checagem, então tem uma série de coisas que, enfim, foram 2 anos de trabalho sozinho, né? Cara, essa pergunta ela é bem subjetiva, assim, ela te leva a pensar em todos os projetos que tu fez. Então, a maioria dos projetos que eu já peguei sempre foi continuação de um projeto de alguém que parou no meio do caminho, ou então atualização. Bom, já fiz muita coisa, né? Atualmente eu trabalho num órgão do governo, então lá a gente acaba pegando muita coisa diferente, né? De outros programadores e tal. Mas enfim, eu não consigo lembrar agora um programa que eu tenha feito assim que diga, meu Deus, agora eu sou o programador, né? Mas eu já fiz muitas coisas pequenas, assim. Um tempo atrás agora eu tava refatorando um código que a gente tava escrevendo. E aí eu parei, olhei o código, tava tudo bagunçado. Eu falei, cara, essa linguagem eu tenho certeza que ela tem C Sharp, né? Eu tenho certeza que ela faz isso aqui de maneira diferente, muito mais rápida. Aí eu fui olhar a documentação, achei lá, falei, pô, é dessa maneira mesmo. Refiz um código que tinha 50 linhas, foi pra 10 linhas, digamos assim. Então, até mesmo, que tinha umas 500 linhas, sei lá, diminuiu pra caramba. E aí no final, dei o play, rodou tudo bonitinho, sem nenhum erro. Aí eu falei assim, pô, agora sim eu sou programador de verdade, que eu sei programar. Fuck yeah. Fuck yeah. Posso fazer um não, comentário? É muito subjetivo. Não vou falar nada. É subjetivo. O quê? Fala assim aí. subjetivo? Tava errado lá, Pedro, aquela linha de código lá no meio. Não, tava errado porque já tava errado. Não é nada disso. Ei, gente, que isso? Eu só ia dizer que uma coisa que eu acho que as pessoas que querem seguir na carreira de programação tem que estar ciente, os 2 exemplos aí que a gente falou, o Pedro que ele pega muito código dos outros e eu que tive que usar uma biblioteca sem documentação. Isso é algo constante na vida do programador. Tipo, hoje mesmo eu desenvolvo software aqui junto com o pessoal e, cara, não tem dessa, a empresa é grande, a empresa desenvolve software, é uma empresa fodástica. É muito cheio de bug, eu não tenho documentação, porque você tem ou escreve a documentação ou escreve o programa. Então, todo dia as coisas mudam e você vai ter que aprender. Para você ser um bom programador, você também tem que estar acostumado a refatorar código. E refatorar bem isso que o Pedro falou. Às vezes o código está enorme, tem dia que você trabalha e você deletou linhas de código. E é um dia bom esse dia, quando você pega e deixa o código mais enxuto e ainda continua com a mesma funcionalidade.
se melhora a qualidade do software. Então. Alguém me falou uma vez, acho que foi até o próprio Renan que me falou, que um programador escreve em média 15 linhas de código por dia. 15 linhas de código é muito pouco, se você parar pra pensar, mas durante a vida do programador... Na verdade eu acho que era 3, né? Mas tudo bem. Não, Pois 12, 10 Tá, e 12, ok. entre 10 e 12. Entre 10 e 12, ok. Porque a maioria do tempo tu passa ou refatorando, ou tentando entender o código, ou buscando uma solução sem necessariamente escrever, ou até mesmo escrevendo, testando, viu que não deu certo, escreveu de novo e assim vai. Entendeu? Então, a média de fato é essa. Com o tempo você vai começar a perceber que você não vai escrever 1000 linhas de código e todas elas estarem certas, assim, do nada. Pode ser que aconteça, pode, e vai ser lindo, e eu, meus parabéns pra você. Mas nem sempre assim, a vida... A vida não é um assim. todinho gelado, a vida não é um todinho Exatamente. gelado. Não, mas é porque, Pedro, também, na verdade isso é um paper, eu posso até passar o link pro Carlos se ele quiser adicionar aí depois. O que acontece é que, tipo assim, quando o programador é bom, ele pensa muito antes de escrever, então ele pensa muito e escreve pouco. E o programador que é ruim, ele escreve muito e deleta muito também. Ou seja, ele escreve, deleta os bugs que ele fez. A mesma Então, na mesma média, exatamente, aí no final, na média, vai dar que cada um programou 12 linhas, 10 linhas. O número varia assim, entre 8 e 16, basicamente. O que vocês estavam falando do projeto de vocês aí, eu também sou que nem o Pedro, eu sempre pego as coisas no meio, alguém tá fazendo, aí passa pra mim, tem que fazer. Pois é, eu tô o melhor programa, o mais gostoso. Aquele que deu mais resultado, qual foi? Não tem nenhum assim diretamente projeto meu, porque tipo assim, que nem o Pedro falou, eu não sou dono dos programas, né? Foram várias pessoas, tanto é que eu trabalhei junto com o Pedro. Alguma solução que tu desse projeto que tu falou assim, Eureka. Quando eu fiz o jogo da velha, eu, caramba, só que eu não sabia ainda. Eu disse Eureka. Aí depois quando eu faço outra coisa, eu penso, agora sim. Aí depois tu faz conhecimento, né? Então tipo assim, eu faço uma coisa hoje, eu tô sabendo bacana. Amanhã eu vejo que não sei nada. E faço de novo, e sei, todo dia isso acontece comigo. Então. O melhor algoritmo é o algoritmo atual. Todo dia acontece comigo isso. Que nem o Pedro falou, programou o jogo lá. Você tava programando lá as 500 linhas de código dele. Quando ele terminou as 500 linhas, ele deve ter pensado, beleza, tá tudo funcionando, sei programar. No outro dia ele acordou, olhou, céu, tá uma merda, não sei programar nada, fez de novo, agora eu sei programar. Pode ser que amanhã ele acorde de novo, olhe pro código e diga, não, isso aí tá errado. Acontece muito todo dia, então é difícil de dizer, eu sei programar. Mas uma coisa que particularmente eu gosto de fazer é a parte de pensar. Eu sou um cara que gosta, eu gosto mais de pensar do que de programar, de fato. Por exemplo, igual quando eu e o Renan a gente fez a estratégia do S², né, do algoritmo de busca de menor caminho. Eu gosto muito mais de pensar, de ficar pensando, de escrever, de ter... Eu gosto muito de riscar, de desenhar, esse tipo de coisa. Alto, tu tem que ir então pro jardim de infância, pô. Basicamente. Porque, tipo assim, eu gosto muito de ter o problema e gerar o visual dele, sabe? E ficar pensando, e ficar riscando, e apagando, e esse tipo de coisa. Eu acho mais bacana, eu gosto de resolver problema assim, eu não sou muito de interface. Por exemplo, eu fiz a disciplina agora no mestrado de grafos e tal, tinha muita coisa que tinha que programar. E o professor falava, não, interface não tem problema, eu faço os meus problemas assim, eu gostava muito de resolver os problemas de fato. Então não interessava se a interface era feia, mas eu conseguia resolver os problemas. Então pra mim era mais bacana isso. Interface que tu fala, interface com o usuário. Com o usuário, isso era prompt de comando, tava dando o resultado correto. Né? Tipo, são problemas que são bem difíceis, mas a parte pra mim é a solução, entendeu? Porque depois tu chega ali, coloca a capa, tipo assim, é que nem eu falei, a gente trabalha com programação de jogo também. Então, pô, visual, tu vai lá no jogo e faz o visual mais lindo do mundo. Mas o grande problema pra mim, o mais difícil pra mim é a solução do problema em si. Depois fazer a coisa visual pra mim não é muito... E tipo assim, o Renan tem uma experiência boa porque ele passou 2 anos numa coisa só, né? Então ele fez dos pés à cabeça um negócio aí, sozinho pá. Eu e o Pedro, a gente sempre mudou de coisa porque a gente foi... Pô, a gente quer programar e trabalhar com jogo e tal. Então a gente vai sambando, né? De acordo com a música, a gente vai tocando, a gente vai tentando... É dança das cadeiras. Opa, tá perto de jogo, essa cadeira aqui tá mais próximo, pula.
Não, mas eu não digo só gente, Elton, eu digo isso pra todo mundo. Quando tu entra numa empresa, por exemplo, pra trabalhar, às vezes, só porque você sabe programar naquela linguagem não quer dizer que você vai trabalhar diretamente com ela. Por exemplo, a empresa que eu trabalho agora, eu fui contratado pra trabalhar com Java. Mas chegando lá, era uma coisa assim de um framework que eu tinha que utilizar em Java. Beleza, não era o Java que eu conhecia, era uma coisa nova que eu tinha que aprender totalmente do começo. Então, acho que qualquer lugar a gente acaba caindo na mesma situação. Você vai começar uma coisa nova, você tem que aprender muita coisa nova. E na computação, falando de programação, tudo é assim, porque sempre vai ter coisa nova surgindo e você sempre vai ter que estar se atualizando. Até hoje eu pego muita coisa que eu olho assim e falo, meu Deus, eu tenho que estudar isso aqui porque eu tenho que aprender isso uma hora, entendeu? É uma coisa assim que já está no mercado há muito tempo, pode ser que saia, mas eu tenho que aprender. Entendeu? E tem muita coisa que você não sabe, sabe? É um mundo muito grande. É um mundo muito grande e você tem que ir pegando de pouquinho. Nova dica então aí, você tem que gostar de matemática e você tem que gostar de aprender. Você Exatamente. não pode parar no tempo. Eu aprendi essa linguagem, aprendi essa tecnologia e pronto, minha vida vai se resolver com isso. Se você quiser ter destaque na área, você vai ter que estar disposto a aprender sempre. Sempre, nunca para. Sim, isso é um dos grandes problemas também quando aqui no Brasil, principalmente quando vão fazer seleção de candidatos, né? Porque os caras, tipo assim, tu tem que saber a biblioteca XY lá da China, do Japão e tal. Tipo assim, é muito específico que os caras pedem as coisas, eles não dão espaço pra tu chegar lá não. Eu sei programar e tal, bacana em Java, sei programar bem em Java, eu vou aprender isso. Mas eu acho que isso também mede um pouco da maturidade da empresa, assim, por exemplo, eu tenho vários amigos meus que estão trabalhando no Google. Quando você vai no Google, é basicamente essas questões de maratona, entendeu? Eles querem saber se você tem a estrutura de dados mesmo básica ali no sangue. Agora, empresa mais assim, como posso dizer, um pouco mais, enfim, imatura. Eu acho que imatura, exatamente. Vai pedir, eu jamais pediria de um funcionário meu que soubesse, sei lá, a biblioteca XYZ, porque isso muda, sabe? Exatamente. Isso muda, às vezes muda de 6 meses, que nem uma vez eu estava falando com meu irmão aí, que pra gente chega a ser até um pouco difícil tirar 3 meses de férias. Se você tirar 3 meses de férias, você corre o risco de quando você voltar, você não saber nem mais usar o seu e-mail. Então isso é uma coisa que, tipo assim, eu particularmente eu gosto de aprender. Então, eu acho muito uma coisa boa da computação. Gostar de aprender é um pré-requisito para quem quer trabalhar com programação. Então vamos tentar elencar os pré-requisitos aí. Gostar de matemática, gostar de aprender. Gostar é uma palavra muito forte, sabe? Enfrentar assim, matemática. Exatamente. Enfrentar matemática, né? Saber lidar com matemática. Afinal, a nossa área é uma área exata, né? Apesar da controvérsia, é outra polêmica isso daí. Há controvérsias. O inglês, mas a gente já deu essa dica, né? Não se iluda, inglês tem que ter. Porque você fica muito limitado se você ficar limitado só nos fóruns em português. Às vezes o resultado não tá lá, às vezes o resultado tá bem escancarado, mas tá em inglês e você não conseguiu entender porque você não sabe inglês, né? Eu até já sugeri para alguns colegas de trabalho e tal, correr atrás disso, porque de fato é uma coisa que faz o diferencial, né? A própria pessoa sabe, ela já me disse, não, eu sei que faz o diferencial e tal, mas tem que correr atrás. E, cara, são essas coisas. Tem mais alguma coisa? Eu não lembro. Eu não sei, eu acho que uma coisa que eu aprendi com a vida. Aqui, aprendi apanhando. Foi com a vida, na verdade não foi com a vida, foi com uma menina alemã. Eu tô copiando dela e achei muito bom. Toda vez, assim, como a gente gosta tanto de programar, então a gente tá sempre fazendo, sei lá, projetos paralelos pessoais mesmo. Então, para você manter o cérebro vivo, assim, cada vez que eu tento um projeto novo, pessoal mesmo, coisa que não vai servir para nada, mas vai servir pelo menos para manter as sinapses funcionando, tenta aprender uma coisa nova. Então, tipo assim, por exemplo, eu tenho muita vontade, que nem o Pedro falou, eu tenho muita vontade de aprender um pouco mais, justamente porque eu acho difícil, para mim é um paradigma diferente, programação web. Então eu quero aprender isso, né? Não sei quando é que eu vou achar tempo, mas eu tô tentando aprender isso. Eu vou só linkar aqui alguns pré-requisitos que eu falo com meus alunos. Você tem que exercitar. Como o Renan falou no início, a gente pegava um problema e ia fazer o algoritmo em pseudocódigo na folha. E a gente fez aquilo
eu acho que foi fundamental para a gente poder absorver a lógica de programação, aprender a programar de fato, e aí... Deixa eu dar um exemplo, cara. Logo que eu comecei a fazer esse pseudocódigo no papel, era engraçado. Por que faz você pensar? Você está escrevendo o código aqui, você escreveu a primeira linha, escreveu a segunda, escreveu a terceira, a quarta, a quinta. Quando chegou na quinta, você falou, ixi, esqueci de colocar ali em cima um negócio. Aí não tem mais linha para colocar e você vai começar a imprensar. Aí você começa a pensar assim, poxa, eu devia ter pensado antes que isso aqui ia entrar aqui, né? Ao invés de ter começado a escrever direto e tal. Isso é uma experiência pessoal, né? Eu comecei a programar dessa maneira também. E foi assim que eu fui identificando os erros, comecei a identificar os erros antes mesmo de escrever. Por isso que eu programava com lápis. Exatamente. Outra dica. Mas o que o Pedro está falando é muito interessante. Como é que você ganha músculos? Você se exercita, né? Você vai se exercitando todo dia na academia e aí ou você usa Olha, roupa, Carlos, né? acabei de voltar da academia, tô há 2 semanas aí direto só está crescendo músculo na língua, só se for, mas tudo bem. E aí tu vai ganhando músculo. Então, como o Renan falou, tem algoritmos que a gente já faz de olho fechado. O algoritmo de bubble sort, o algoritmo de busca, o laço for, porque a gente já fez tanto na vida que a gente nem precisa mais parar para pensar na hora de implementar ele em um código. Então, exatamente. vai exercitando, que você vai começando a ganhar familiaridade com os algoritmos clássicos. Outra coisa, não copie o código das pessoas, a não ser que você já esteja trabalhando com o Pedro e está fazendo refatoração de código. Mas faz o seu código, exercita a sua lógica, desenvolve a sua lógica de programação, porque você vai aprendendo com seus erros. Eu aprendi muito a programar orientado a erro, como o Pedro falou também, que ele aprendeu no início. Tenta rodar o código está com erro, você vai buscando a solução daquele erro. E assim também é uma maneira de aprender a programar. Exatamente. E aí, enfatizando isso que tu falou, às vezes tu tá estudando, né, alguma coisa da internet, pegou um código lá, a maioria das pessoas quer ver funcionando logo de cara. Aí vai lá dar o Ctrl+C no código, dá o Ctrl+V no compilador, seja lá onde for, e dá o play pra ver se tá funcionando. Funcionou, beleza, a pessoa nem quer saber se funcionou, aí deu erro, ela não sabe por quê. Sabe? Às vezes é uma coisa que está faltando ali no meio e ela simplesmente está perdida, porque ela só deu Ctrl+C e Ctrl+V no código. E aí entra mais uma dica, aprenda os fundamentos. Por que a gente começou esse podcast falando sobre lógica de programação, ao invés de começar falando de sintaxe de linguagem? Porque o fundamento é que vai te salvar quando tu precisar resolver um erro básico, mas que você pode passar dias e dias batendo na cabeça com ele. E eu digo mais, Carlos, coisa que tá aí uma dica, coisa que é fundamental mesmo, assim, da feita que você já sabe usar, estrutura de controle, tarará, essas coisas todas, é um pouco difícil, mas saber a complexidade dos algoritmos, ter uma noção de complexidade. Então essas estruturas de dados todas, assim, grafo, árvore, isso aí você usa direto na computação. E você precisa saber, que eu falei, meus amigos todos que vão fazer entrevista para o Google, tipo assim... É o básico mesmo, é aquilo que a gente aprende na universidade, que aqui no Brasil, o que tu aprende na universidade, uma empresa nunca pede, né? Tipo assim, complexidade de algoritmos, grafos, esse tipo de coisa mesmo que é o básico mesmo da computação. Tá aí, ó, uma outra dica, eu acho que o Elton, não sei se o Pedro, mas todos nós somos maratonistas de programação, né, Elton? E, cara, isso, se você resolve aqueles problemas de maratona, se você tá com aquilo no sangue, meus parabéns, você trabalha em qualquer lugar que você quiser nesse mundo, você não passa fome. Pelo contrário, você alimenta uma família gigante. Você vai ser procurado para trabalhar, na verdade. Exatamente. Eu não sou programador, eu tô fazendo doutorado na área de engenharia de software, mas eu queria responder também essa parte, né, de qual foi o programa mais foda que eu fiz. Tem 2 casos, um bem parecido com o do Elton, né? Eu, na verdade, me identifiquei muito com a resposta do Elton. A primeira coisa que eu fiz, assim, que eu parei assim, não, sou foda. Um programador antigo já, assim, né, um senhor já, ele queria um relatório, né? E aí ele me entregou o banco de dados, só me entregou a visão do banco de dados, e aí era o CIA, né, o banco de dados de toda a universidade, repasse financeiro, o estudantil, tudo da universidade. E ele falou, olha, eu quero gerar esse relatório. E aí eu estava no 4º semestre ainda. Eu sei que eu comecei, como o Elton, a namorar o problema. Eu passei o primeiro dia só olhando as tabelas, entendendo o que significava
aquele SQL que ele me enviou. E aí eu fui namorando, fui aprendendo a fazer join entre tabela, join múltiplos, left join, right join, e até cheguei e entreguei para ele relatório. Ele elogiou bastante, né, que ele já era mais senhorzinho assim, né, não tinha muita noção de múltiplo join, essa parte de SQL. E eu era novato, né, então foi assim algo bastante relevante. E outra foi justamente na maratona de programação. Eu fui de gaiato, né, entrei de gaiato no navio. E aí foi até uma que o Renan participou também na outra equipe. E a gente resolveu ao final 3 questões da maratona, sendo que uma foi eu que resolvi sozinho. Eu não sabia programar, né? A gente estava respondendo em C, né? No programa em C. Mas aí eu desenvolvi toda a lógica do algoritmo e apresentei lá pro meu amigo que estava lá na equipe. E aí ele colocou na sintaxe do C, rodou de primeira, certinho. E aí, mais um balão pra gente. Qual linguagem você recomendaria para a pessoa começar a programar? Bom, eu particularmente eu recomendaria C mesmo. Para você começar a trabalhar com esses algoritmos, C nunca vai sair de moda, vai ser sempre utilizado. Ela é base para todas as outras linguagens, então Java, C Sharp, C++, todas utilizam a sintaxe do C, é bem parecida. Todas filhas do C. Todas filhas do C. E basicamente ela foi feita, o objetivo do C foi ser feito mesmo para facilitar a vida do programador. Então ela tem uma linguagem bem enxuta que você pode rapidamente aprender algoritmos e implementar na prática o que você vai aprendendo. Então essa é a minha dica. Se você quiser começar com uma, começa com C. Começa com o C mesmo. Mas com você começa com C. Uhum. Quer começar, começa com C. Cara, eu diria pra começar mesmo com uma linguagem mais simples, tem aquele português estruturado, é uma ótima pra começar. Portugal. Exatamente. Você pode fazer programas simples para entender a estrutura de código. Você não vai conseguir gerar um programa assim que resolva um problema de alguém, a não ser que seu problema seja umas contas simples, obviamente, né? Porque tem problemas que dependem muito da linguagem. Mas aí já dá pra te ter uma base bem bacana do que é a programação de verdade, até onde você pode levar aquela linguagem, até onde você pode fazer o seu algoritmo retornar resultados e fazer testes em cima deles também. É a primeira namoradinha, né, Pedro? Exatamente. É só pra aprender a fazer os caqueados. Exato. Só pra você treinar a lábia. É aprender a beijar. Exato. Ela é feinha, não faz muita coisa, mas dá resultado. Tu não vai contar pra ninguém, né? Não vai contar pra ninguém. Quando perguntarem que linguagem do programa, tu não vai falar, programa em Portugal. Você começou programando em quê? Eu comecei programando em C Sharp, mano. Tá, eu vou com o Renan aí, eu acompanho o relator aí. Acompanha o relator. O bacana é que a história de vocês dois é bem parecida, né? Até porque vocês conviveram bastante tempo juntos programando. Mas por que será, né? Por que será? Mas então, só pra dizer que eu tô na modinha, né? Eu vou indicar, pra dizer que eu sou novinho, eu vou indicar Hub. É muito simples de programar, porque apesar dele ser nativamente orientado a objeto, é muito simples se você fazer uma programação estruturada mesmo. Então, eu vou dar só um exemplo aqui básico do Hello World. Você tem 3 tipos de saída padrão. Você tem o puts, que eu falei no início do podcast. Você pode utilizar só o P. Você vê aí a expressividade da linguagem, né? Você também tem o print. E aí à frente você coloca a string saída padrão. E você não precisa declarar a variável. Você pode trocar o tipo dela dinamicamente. Enfim, é muito fácil para você começar a programar, né? Mas eu só não quis repetir a dica do Pedro, mas comece pelo português estruturado, que você vai aprender a capacidade da programação, né? O início ali do que você pode fazer com a programação. Exatamente. Cara, eu lembrei agora que tu falaste do Ruby aí, há muito tempo atrás, mais ou menos uns 7 anos atrás, quase 8 anos, foi a primeira vez que eu ouvi falar em Ruby na minha vida. E aí era um carinha que estudava inglês comigo, ele falou que tinha uma linguagem nova e tal, que ele tava estudando agora, que era esse Ruby aí. E aí ele me contou a história que
simplesmente ele precisava resolver um problema lá e tal, e ele não sabia como fazer isso. E aí ele foi num fórum lá e perguntou se alguém sabia onde estava a documentação. Um dos caras do fórum pegou e mandou pra ele, olha, esse livro aqui tem tudo sobre o Ruby. Esse cara era nada mais, nada menos que o cara que desenvolveu a linguagem Ruby. Mandou pra ele o livro que ele escreveu sobre Ruby. Pode usar esse aqui que tem tudo sobre Ruby aqui. Aí vem uma outra dica que é muito interessante pra quem já tá um pouquinho mais avançado na programação. Confia na comunidade, cara, porque a comunidade te ajuda pra caramba. E aí, obviamente, né, ele teve que pedir em inglês porque o cara não falava português. Mas aí, ele pediu lá pro cara e o cara solicitou, foi bem solícito, na verdade. E a comunidade, a grande parte dela é bem solícita, eles querem te ajudar a resolver o problema, e aí você tem que correr atrás mesmo, a questão é correr atrás. E aí você sempre vai ter um resultado, cara, mesmo que seja assim, olha, já tentei fazer tal coisa e não deu certo, pode ser que pra você funcione. Carlos, tô querendo dar uma de novinho não, pô, uma das primeiras linguagens que eu tive contato na vida foi Ruby, tá velho já. Não, mas você acha que o Carlos quer dizer... exatamente. Não, naquela época o Ray já existia. É verdade, há 8 eu anos acho atrás, que eu acho que o Carlos quer dizer assim, quando vinho é o que tá pegando agora, porque uma coisa é a linguagem já existir, outra coisa ela está sendo utilizada com mais frequência. Eu acho que o Ruby é por causa do Rails. O Rails deu uma vida nova, como o Rails pra web, entendeu? Mas o Rails tá em quantos anos já, Carlos? Não, acho que é 2005. O Rails quando eu tava... tá velho. 10 anos. Exatamente. O tempo passa rápido, meu filho. 10 anos, cara. Vamos fechar com as indicações, então. Se você quiser aprender a programar, depois de ouvir o podcast, baixe o Visualg, baixe uma apostila, acho que são de 2 folhas, que ele dá os comandos básicos do Visualg, né, em português estruturado. E aí você pode começar a brincar, fazer algoritmo de soma 2 números, fazer algoritmo de raiz quadrada, e por aí vai, para você sentir esse primeiro beijo na programação. Beijo na boca, viado. Deus me livre. Quer indicar alguma coisa, né? Algum fórum, alguma apostila, algum livro? Não se esqueça de aprender a matemática, porque se você... Tipo assim, a minha irmã, a esposa do Carlos aí, já conseguiu escrever um programa. A tua irmã? Mas... Minha esposa foi, não. Refaça o que você disse. Refaça o que você disse, pelo amor de Deus. Não me comprometa. O senhor está sendo leviano. Eu tô dizendo que qualquer pessoa... Tipo assim, uma coisa que eu vejo muito também são pessoas que... a programação tá extremamente acessível, né? Então, às vezes eu vejo no YouTube propaganda, tipo assim, aprenda a programar, mude de carreira, blá 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 blá. Mas, tipo assim, a saber o básico não te diferencia, sabe? Saber fazer uma soma, uma subtração, um programinha simples que bate mistura farinha com leite e faz um bolo. Isso aí, tipo assim, isso aí é uma coisa que todo mundo deveria saber, sabe? Todo mundo deveria saber. No começo da computação, as pessoas compravam o computador era para escrever programas, né? Então, não existia o conceito de computador pessoal, né? Isso daí vai ser um outro podcast também. Exatamente. Mas a minha dica é, tipo assim, você quer ser programador mesmo, vai ali no... Eu não sei se ainda existe o SPOG. Sim. O SPOG vai lá no UVA e vai resolver os problemas de maratona de programação. E vai resolver dos fáceis, depois passa os mais difíceis. Tem a OBI, procure os problemas da OBI primeiro, a Olimpíada Brasileira. Então, mas os da OBI estão no SPOG. Sim, estão no SPOG. Procure eles que são mais fáceis, entendeu? Eu estou adaptando os programas do SPOG, as questões, para os meus alunos que estão aprendendo a programar. Para desafiar eles, né, justamente. Exatamente. Você tem que ir. Eu acho que é basicamente isso aí. Tem ali no sangue os algoritmos básicos, né? A essência da computação, a estrutura de dados e o legal da maratona de programação é que eles contextualizam. Não é assim, some 2 números. Eles vão contar uma historinha, a gente tem uma população A, que tem não sei quantos habitantes, tem a população B, taxa de natalidade. Ele joga um contexto que torna o desafio são melhor. Problemas. São problemas reais, problemas na maioria das vezes reais, exatamente. Então Só deixa eu complementar o que o Renan falou. Há muito tempo atrás nós tivemos um projeto na UFPA, que é na Universidade Federal do Pará. Lá no projeto é justamente levar para as escolas públicas a Olimpíada Brasileira de Informática, a OBI.
E um desses casos que mais chamou a atenção mesmo foi no ano seguinte, ou 2 anos depois, se não me engano, uma menina chegou na faculdade, estava fazendo sua matrícula, e ela foi procurar a orientadora, no caso, que estava no projeto, e disse assim, olha, eu só escolhi esse curso por causa de vocês, porque vocês foram lá e mostraram pra gente que era possível a gente fazer isso, que era possível programar e que não era difícil. Aí o Pedro... Aí você chorar, aí, se abraçar. aí. Vixe, Maria. Todo mundo foi feliz pra sempre. Não, a minha indicação, vamos lá. Cara, a minha indicação é a seguinte. Algum tempo atrás eu precisei aprender um pouco de JavaScript a mais. E aí eu achei um site chamado learnjs.org, que é basicamente um site que ensina você de maneira didática e na hora. Você escreve o código na tela lá, aperta o play e ele vai executar lá. E obviamente o site vai te dando dica de como fazer, o que fazer e vai te explicando cada coisa que ele faz. Eu vou passar o link aqui, vai estar nos comentários aí do podcast. Ah, e nesse site também tem outros. Lá em cima você pode escolher se quer pra Java, pra C# e tal. Ele tem o básico de cada um e te dá um compilador lá na hora. E vou dar uma dica pra vocês coloquem no Google aí como programar tutorial. E aí vocês deem uma lida rápida na página e vejam com qual você se identifica mais. Porque, por exemplo, eu quando fui aprender, não sei se eu ia falar de orientação a objeto, todo mundo falava pra me ler o Dayton como programar e eu simplesmente não entendia aquele cara, então... A dica do Elton é te vira, que é uma outra maneira também de aprender a programar. Na verdade, a minha dica é o seguinte, procure o que você se identifica, entendeu? Porque pra mim, o que todo mundo funcionou com todo mundo não funcionou comigo, então... Todo mundo dava as dicas e eu não entendia, então eu procure algo que você se identifique. Tem tutorial, tem vídeo aula, tem tudo. Hoje tá muito mais fácil do que na minha época, tipo, tem muita vídeo aula, hoje tem tudo, né? Então procurem e achem algo que você se identifica. E aí fica mais fácil pra você aprender. Um cara que fale a linguagem que você entende melhor, esse tipo de coisa. É a dica que eu dou. Isso que o Otto falou é bem verdade mesmo, porque eu também tenho o mesmo problema. Às vezes, principalmente quando precisa aprender um conceito novo de matemática. Às vezes você só precisa achar o livro certo que te explica do jeito que tu entende, né? Então, mas realmente, hoje em dia tá muito fácil. Essa dica do Elton aí, vídeo aula, gente, vocês estão na academia, na esteira, assiste uma vídeo aula. Melhor do que assistir Malhação, melhor do que assistir, sei lá, nem assiste TV, joga a TV fora. De novo entra a dica do sempre estar aprendendo coisa nova, né? Sempre estar buscando coisa nova. É isso aí, pessoal. Esse foi nosso primeiro podcast. Um grupo de amigos que gosta de açaí e de TI. A ideia é gravarmos muitos outros, então vocês podem enviar sugestões de temas ou comentários a respeito desse podcast para o e-mail contato@acaiconti.com.br, que nós faremos questão de ler no próximo podcast. E se você gostou, compartilhe e curta nossa página no Facebook, Instagram e siga-nos no Twitter. Abraço a todos. A mãe do moleque manda ele na feira e diz assim, olha, traz pra mim 6 ovos. Se tiver batata, traz 9. Aí o moleque chega em casa com 9 ovos. Sim, mãe, tinha batata, ele fala ainda. Não explica a piada. Aqui, ó. 9 ovos. Desculpa, cara.